Compra a palavra de Deus? Amém? Levanta a tua mão e diga: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Coloca anjos ao redor do altar, ao redor da igreja, e que haja liberdade para que a sua palavra seja ministrada. Usa o meu pastor para ministrar a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos em uma sequência bem legal. Nós falamos esses dias sobre perdão. Nós falamos domingo passado sobre amar o próximo, amém? E o tema hoje é: você é amado. Você é amado de Deus. É muito bom quando eu sei que alguém me ama, que alguém gosta de mim, certo? Mas é melhor ainda quando eu entendo que Deus me ama. Parece que não teve o mesmo efeito, ou não. Eu vou falar de novo para você entender. É muito legal quando você sabe que quem está do teu lado, olha aí para essa pessoa, gosta de você, te ama. Mas é muito melhor quando a gente entende que o Criador dos céus e da terra nos ama. Você pode dar uma glória a Deus? Pode aplaudir o Senhor. Deus nos ama, você é amado de Deus. O motivo de muita gente ser amargo ou viver revoltado é porque ainda não entendeu o que é amado de Deus. Um filho que não acredita ser amado pelo pai e pela mãe é um filho rebelde, um filho mal amado. Porque quando o filho entende que o pai ama ele tem um coração de gratidão, ele tem um coração alegre por causa do amor do pai que está sobre a vida dele. Tem gente que parece que tomou limão toda hora, né? Eu sou sincero, eu não acordo dando risada. Tem gente que fala que você tem que acordar sorrindo. Não sou eu. Não sou eu. Mas, conforme vai aquecendo, eu já começo a brincar, eu já começo a ficar à vontade. Mas tem gente que está mal amado toda hora. Parece que tomou limão toda hora. Tá mal amado, é revoltado com a vida. Bom dia, bom por quê? Bom dia, só se for para você, né? Mal amado. Por quê? Porque não entende o quanto é amado. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O Senhor amou o mundo a ponto de entregar o que Ele tinha de melhor, o Filho dele, para nos salvar. Está entendendo? Ele liberou esse amor, Ele provou esse amor. É notório o que Deus fez por nós. O mundo inteiro, em algum lugar do mundo, de cada nação, tem alguém que consegue visualizar isso, que consegue crer nessa obra de Deus, o amor de Deus que foi revelado através de Jesus na cruz do Calvário. Deus nos ama. Amou a ponto de entregar o seu Filho, para que ninguém pereça, mas que tenha uma vida eterna. A entrega de Jesus foi a maior expressão do amor de Deus por nós. Aleluia. Nisso, 1 João 4,9 diz: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Não foi iniciativa sua, irmão. Não é porque você é bonzinho e você está aqui falando: Deus, eu te amo, então você tem que me amar. Não, Ele nos amou. A iniciativa foi de Deus. E o que eu e você estamos fazendo aqui, eu já estou dando spoiler do final, mas o que nós estamos fazendo é corresponder ao amor que Ele já liberou sobre a nossa vida. Nos amou nos nossos pecados, nos amou quando estávamos caídos. E tem gente que põe um monte de burocracia para as pessoas virem a Deus. Querido, Deus te amou quando você não valia nada. Porque hoje a gente está cheiroso aqui, bonitinho, né? Olha que irmão bonito que está do teu lado, é abençoado, ó. Né? Mas a gente não foi sempre isso daqui. Eu não fui sempre isso daqui. Está entendendo? Mas o Senhor já me amou lá atrás. Já liberou esse amor sobre a minha vida. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou
primeiro. Está entendendo? Estou amando o Senhor porque Ele me amou. A gente normalmente gosta de quem gosta da gente. Deus é diferente. Deus nos amou quando a gente nem olhava para Ele. Você pode ver que as pessoas que você gosta são pessoas que se simpatizam com você, que gostam de você de alguma forma. Deus, Ele nos amou quando a gente nem gostava dEle. Tem gente aqui que tinha birra de Deus, birra da igreja, esses crentes de bunda quente. Não é assim? Tem gente que, você era assim, né? Que não suportava esse povo bobo aí, fica levando dinheiro para pastor. Tem gente aqui que fazia isso. Mas porque Deus te amou primeiro, agora você ama a Deus. Você entendeu que o amor de Deus te alcançou, estava sobre a sua vida, e Ele não levou em conta as bobagens que você falou. Graças a Deus, amém. Tem coisa que Deus nem ouve, amém. Ele nem dá moral para nós. Tem bobagem que a gente fala que Ele não vale a pena. Elias falou: Deus, me mata, eu não sou melhor que os meus pais. Deus, dá licença, que nem morrer você vai, filho, vou te levar vivo. Então o verdadeiro amor não é o nosso por Deus. O verdadeiro amor é o de Deus por nós, porque não muda. Você sabia que eu já vi gente que amou Deus uma parte da vida dele? Olha para mim agora. Gente que amou Deus uma parte da vida dele, que ensinou as pessoas a amar a Deus, e que terminou a sua vida rejeitando Deus, com raiva de Deus, maldizendo Deus. Há pouco tempo eu e a Alessandra fomos visitar uma pessoa dessa forma. Alguém que tinha ministério, alguém que já ensinou multidões, mas que por causa de lutas, atribuiu as suas lutas a Deus, como que se a sua luta fosse a prova da ausência do amor de Deus, e não é verdade. Querido, o Filho de Deus veio para esse plano e passou por tantas lutas e aflições. Ele falou: se perseguiram o pai de família, vão perseguir vocês. Querido, se Jesus passou por situações, você acha que nós não vamos passar? Só que as situações que nós passamos, presbítero Paulo, não é porque Deus não nos ama. Isso não tem nada a ver. O amor de Deus está acima das nossas lutas, está acima de qualquer situação que nós venhamos viver nesse plano. O amor de Deus está acima. E na verdade, algumas situações o próprio Deus permite, porque Ele está nos preparando para algo grande que Ele vai confiar nas nossas mãos. Ontem, quando o Luiz Fernando veio trabalhar aqui na igreja, começou a passar fita nas beiradas das portas, na beirada do forro, no rodapé, e toda essa preparação ali demorou. E ele falou assim: pastor, se não fosse essa preparação, a gente já tinha feito muita coisa. Mas eu falei: Luiz Fernando, é o que Deus faz com a gente. Ele gasta tempo nos preparando, para depois então poder confiar a nós as coisas que Ele tem para nós. E parece que está demorando, mas é uma preparação necessária. Eu reconheço que se Deus me colocasse na condição que nós estamos vivendo agora, no início do meu ministério, eu teria comprometido tudo que Deus está fazendo. Então Deus teve que trabalhar e permitir situações na minha vida para me preparar para esse momento agora, para eu andar no temor do Senhor, para eu honrar a Deus acima de qualquer coisa e não envergonhar o Evangelho. É um processo. Está entendendo? Não é que o Senhor não te ama, Ele te ama tanto que está te preparando para as grandes coisas. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Então, o que eu estava te falando, fica de alerta para nós. Ame o Senhor até o final da sua vida. Sistemas vão falhar, pessoas vão falhar, Deus não falha. Não deixe de amar a Deus porque alguém tropeçou no seu caminho, falhou com você. Ame a Deus acima de tudo. Está entendendo? Ame o Senhor.
Está entendendo? Continue amando Deus. Pastor, mas eu fui injustiçado. Não foi Deus que fez isso com você. Ame a Deus, irmão. Que a gente, quando encerrar essa jornada aqui, possam falar de nós: olha, ele amou o Senhor, ela amou a Deus, serviu ao Senhor até o fim. Amém, irmãos? Não deixa o inimigo colocar situações no seu coração, não. Ame a Deus. O amor de Deus não foi só de palavras. Romanos 5 diz, verso 6: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi provado. Tem gente que fica: te amo, né? Já teve gente que veio aqui com essa conversa: te amo. Primeira situação, virou inimigo. Primeira situação, foi embora, saiu do nosso caminho. Deus não, Deus fala que ama e prova. Amém? Prova. Porque Ele entregou o Filho dele quando nós ainda éramos pecadores, para morrer por nós. Ele estava lá expondo lá: olha, eu amo vocês, eu amo a humanidade, eu entrego meu Filho para a salvação de todo aquele que nele crê, por amor. Amém? Por amor. Deus nos amou quando estávamos distantes da sua graça, quando ainda estávamos nos nossos pecados. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele gratuitamente todas as demais coisas? Querido, se te falta algo, fica em paz, é momentâneo. Porque se Deus deu o Filho dele, vai te dar o que você precisa também. Vai te dar tudo. Vai te dar roupa, vai te dar alimento, vai cuidar de você, porque se Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de você, porque os pássaros não são filhos, mas você é filho de Deus e amado de Deus. Então não fica magoadinho com Deus, não. Fica bravinho com Deus, não, porque alguma coisa não está do seu jeito. Querido, se Ele deu o Filho dele, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Jesus falou para os discípulos, eles falaram assim: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Porque tinha acabado de acontecer um episódio. Um jovem rico foi desafiado a abrir mão de tudo e foi embora triste. Jesus falou: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E daí os discípulos falaram: mas quem pode se salvar? E daí falou assim: mestre, a gente deixou tudo, o que vai ser da gente? Jesus falou: olha, não há quem não tenha deixado pai, mãe, casa, irmãos, que não receba 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Nesse plano ainda você vai receber de Deus muito mais do que aquilo que você renunciou para servir a Ele. Está entendendo? Você vai viver uma vida abundante nesse plano. A palavra diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia. Será a tribulação, a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Nada, nenhum homem, nem anjo, nem demônios. Deus nos ama. Havia uma mulher nos dias de Jesus, que ela ia à sinagoga, e a palavra diz que por 18 anos ela andou encurvada. Jesus disse que havia um demônio na vida dela, que fazia ela andar naquela condição, e ela não conseguia se endireitar. Mas o texto dá a entender que estar na sinagoga, estar na casa do Senhor, era algo comum para ela.
Jesus se depara com ela e Jesus liberta ela. Algumas pessoas questionam e Jesus fala: ela é uma filha de Abraão e não convinha libertar ela, que estava escravizada há 18 anos por um demônio. Agora, qual é o ponto? Não é o fato do demônio sair da vida dela e ela ser liberta que evidencia o amor de Deus na vida dela, porque amada ela já era, porque como Jesus disse, ela era uma filha de Abraão. Querido, os sinais, os milagres são consequência da caminhada com Deus. Eles vão acontecer, mas o Senhor nos ama independente dessas coisas. De repente você vai ter que lidar com situações na sua vida, mas não significa que Deus não te ame. O apóstolo Paulo falou: mestre, Jesus, tem um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear. Ninguém sabe explicar o que ele passava, existem algumas suposições, mas ele mostra ali que ele sofria com aquela situação. E ele fala: eu orei 3 vezes para que o Senhor me livrasse. E Jesus olhou para ele e disse: a minha graça te basta. Jesus falou não para ele: você vai viver com essa situação, mas a minha graça te basta, porque quando você pensa que está fraco, você é forte. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus amava o apóstolo, mas permitiu algo na vida dele e ele teve que conviver com aquilo ali. Está entendendo? E nós cremos em curas e libertações, e cremos. Mas antes de tudo isso acontecer, o amor de Deus já está sobre nós. Já estava sobre a mulher que Jesus libertou. Estava sobre o apóstolo Paulo, que nos ensinou sobre o amor de Deus. E ele disse: o amor de Deus nos constrange. Está entendendo? Então, independente do momento que você estiver, o amor de Deus está na sua vida. Parece algo, né? Tem gente que pode achar, mas querido, o inimigo está cegando muita gente aí. Eu tive uma fase da minha vida que eu entrava na igreja e o sentimento que vinha, pastor Hamilton, era que Deus tinha me rejeitado. E aquilo foi maligno. Aquilo ali me fez, retroceder. Aquilo ali falava alto no meu ouvido, como que se fosse a voz de Deus. E não era. Porque o inimigo quer enganar. Ele quer te afastar com sofismas, com mentiras. Mas a Bíblia diz: nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Nem os seus pecados. Que isso, pastor? Nem os seus pecados. Jesus resolveu o seu pecado na cruz do Calvário. Resolveu os nossos erros lá. E hoje tudo que eu tenho que fazer é acreditar nisso, é crer no que Ele fez, é crer no seu amor e receber deste amor. Tem muita gente que não vem para a igreja porque alguém falou para elas que não tem mais jeito. Tem igreja que presta um desserviço ao reino de Deus, porque quando alguém cai, eles falam: você não tem mais salvação. E quem é o homem para falar para alguém que a pessoa não tem salvação, se Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade? Quem? Você sabe que as religiões vão ter que dar conta de muitas almas. Nosso papel não é julgar os outros, o nosso papel é soprar a vida, ensinar a verdade. E quem vai tratar com cada um no seu individual é o próprio Deus, e no grande dia. Nós temos que levar essa mensagem para as pessoas, e falar para elas que Deus ama elas, que há esperança para elas. Tem gente pensando em tirar a vida, e que se você levar essa mensagem que Deus ama ela, ela vai desistir, de um ato grave, e vai resolver viver a vida de Deus. Fala. Quando eu trabalhei de motorista em Londrina, eu fazia a região de Rolândia, Arapongas, Apucarana. E em Rolândia tem uma igreja grande lá, que o slogan que eles colocam nos carros deles é a esperança. E embaixo tem o nome da igreja que eu não me recordo agora. E sempre que eu estava dirigindo, e eu estava naquele período de guerras de alma, e eu estava dirigindo e olhava para trás de um carro que era daquela igreja, eu lia lá, Maria, a esperança. E Deus falava comigo: Cássio, a esperança. Você pode estar no fundo do poço, mas há esperança. Você pode estar numa luta terrível, Cássio, mas há esperança.
O Espírito Santo falava comigo através da frase no adesivo de um carro. Está entendendo? Nós podemos ser a igreja que vai liberar essas palavras sobre Ribeirão do Pinhal e região. Nós podemos ser a igreja que vai sair das quatro paredes falando: Jesus te ama. Pastor, mas ele está no erro ainda. Pastor, ele está no pecado. O amor de Deus nos constrange, querido. Diga a essas pessoas que elas são amadas de Deus e elas vão desejar servir o Senhor. Vão desejar estar na casa de Deus. Em vez de você ficar julgando os outros, fala do amor de Deus. A mensagem que mudou a minha vida, eu já disse isso aqui esses dias, foi: Jesus te ama. Foi: Jesus te ama, Cássio, Jesus te ama. Eu falei: se Jesus me ama, eu quero andar com Jesus. Se Jesus me ama, eu quero viver o que Ele tem para a minha vida. Se Jesus me ama, mesmo eu sendo tão sujo, eu quero viver uma vida digna na presença dEle. Diga às pessoas, querido, fale para as pessoas. Escute o que eu vou falar agora. Um pai não ama o filho por causa dos acertos. Quem é pai aqui sabe disso. A gente não ama os nossos filhos porque eles acertam sempre. Na verdade, eles erram, e bastante. Mas nós amamos eles por quê então? Porque são filhos. Não é porque eles são perfeitos, é porque eles são filhos. Agora, traz isso, leva isso para Deus. Você acha que Deus vai perder para nós? Deus não ama o Cássio porque o Cássio acerta toda hora. Deus ama o Cássio porque o Cássio é um filho. Deus não te ama porque você acerta todas. Está entendendo? Deus te ama porque você é filho, porque você é filha. Mas o diabo está gritando no ouvido de alguns que eles não são filhos. A palavra diz que quando Jesus foi batizado, o pai disse: esse é o meu filho amado, e ouviu-se uma voz. E depois do batismo dele, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E lá no deserto, Satanás aparece para tentar Jesus. E a conversa que o diabo lançou é: se você é filho, transforma a pedra em pão. Se você é filho, se joga daqui. Colocando em dúvida o que o pai havia falado. E Jesus não entrou na do diabo, porque nós não temos que provar nada para o inimigo. Nós temos que crer no que a Bíblia diz, no que Deus diz ao nosso respeito. Você é filho, e é filho amado. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu assisti um filme essa semana maravilhoso. O nome é Alma em Chamas. Se você puder, assista. E nesse filme, uma criança, eu acredito que tinha uns 9 anos, ele viu alguns meninos brincar com fogo. Ele teve uma ideia, chegou na casa dele, no porão da casa, colocou fogo num papel, pegou um galão de gasolina e foi derramar sobre aquele papel e explodiu, jogando ele longe. Fatos reais, esse filme. Ele teve 100% do corpo dele queimado. Queimou toda a casa dele. Quando ele estava no hospital, o pai dele foi lá ver ele. E ele querendo falar com o pai. E o pai falou assim: filho, eu te amo. Não há nada que você possa fazer. Eu te amo. Ele tem uma superação. Depois você vai assistir. Não vou contar tudo não. Mais para frente da vida dele, ele está andando com o carro do pai dele, se envolve num acidente, estraga o carro do pai dele. No outro dia ele liga: pai, eu tive um acidente, nós estamos bem, mas eu estraguei o seu carro. O pai dele do outro lado falou assim: filho, eu te amo, e não há nada que você possa fazer. Eu simplesmente te amo. Querido, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, mas também não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Ele simplesmente me ama. Carregue essa verdade dentro de você, abraça ela. Você é amado de Deus. Quando eu assistia esse filme, eu via Deus em relação a nós. A gente faz um monte de bobagem, Deus está falando: filho, eu te amo. A gente erra, Deus está falando: filho, eu te amo. A gente, pega umas rotas e Deus está falando: eu te amo, eu vou recalcular a rota da tua vida porque eu te amo.
Você é amado de Deus. Lucas 15, 11 diz, e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá minha parte da herança, e aqui tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e preparai. Comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Olha que história bacana, que parábola maravilhosa. E eu consigo olhar para a palavra de Deus hoje com um olhar de graça, queridão. Graça, o que Jesus mostrou ali é graça, a favor não merecido. O filho mais novo, por alguma razão, achou que na casa do pai não estava legal. Pai, eu quero o que é meu e eu vou viver a minha vida. E o pai entrega. E ele vive de uma forma irresponsável. O irmão dele, quando foi falar dele, fez acusações. Falou: ele gastou com meretrizes. Não sabemos, mas ele gastou de uma forma irresponsável. Veio uma fome, ele perdeu tudo, ficou sem ter o que comer, ficou com vontade de comer a comida dos porcos. A Bíblia diz: ninguém lhe dava nada. Não se engane, querido. Enquanto você pode proporcionar alguma coisa para esse mundo, você é interessante. O dia que você não tiver nada, você já não tem mais valor algum para esse plano. E ele coloca a mão na consciência, falou: não, qualquer um lá na casa do meu pai está melhor do que eu estou. Qualquer empregado, então eu vou voltar e vou ser um empregado, porque eu já não sou digno de ser chamado de filho. Olha a mentalidade. Então ele vai, se levanta e vai. Quando ele está chegando, o pai vê ele, o pai corre ao encontro dele. Mas ao contrário do que alguns pensam, né? Quando voltar, vai ter um sermão para ele. Quando voltar, ele vai ver o que é, né? Não, o pai não fala nada. O pai corre, abraça e beija. Daí o filho, com aquele discurso preparado que a gente às vezes faz, né? Vou falar para Deus isso e isso, como se Deus não soubesse, né? Pai, olha, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado filho. O pai falou o que para ele do que ele falou? Diga nada, porque tem coisa que Deus nem ouve. Tem coisa que eu vou falar: Deus, eu não sou mais filho. Deus, Cássio, para de falar bobagem, vai, dá licença. O pai não falou nada. Não, pastor, tem que se arrepender. Arrependimento é mudança de mente, querido. Vem comigo, ou senão em algum momento você vai pular do barco. Você vai, é mudar a mente. Ele já mudou a mente lá quando ele falou: na casa do meu pai está melhor. Então não era chegar lá e ficar chorando. Tem gente que chora e não muda de vida, tem ou não tem? Chora e continua no mesmo lugar. Ele falou: não, eu vou lá. E teve coragem. A coragem de alguns não tem de voltar. Ele foi. O pai abraçou. Ele falou: não sou digno de ser chamado filho. O pai ignora. E o pai fala assim: vai lá e busca uma roupa nova e coloca nele. O pai fala assim também: vai lá e pega uma sandália de filho. Diga filho.
Mas filho, ele é filho, nunca deixou de ser filho. Deixa eu falar uma coisa escandalosa para você aqui agora. Eu ouvi o pastor Joseph falar, e eu respeitava, mas não entendia. Falei hoje de manhã, o João Vitor é meu filho. Ele é meu filho. Quando que ele vai deixar de ser meu filho? Quando? Nunca. Pastor, e o dia que ele deitar a sepultura, terminar o tempo dele, ele ainda vai ser lembrado, João Vitor, filho do pastor Cássio Duarte. Mas e se ele errar? Ele é filho. Quantos são filhos de Deus aqui? Deixa eu ver. Por que você está achando que você deixou de ser filho ou vai deixar de ser filho por qualquer coisa? Tem gente que não vai aguentar ouvir isso aqui. Querido, você pode ter falhado, tropeçado, tomado decisões ruins na sua vida, mas você nunca deixou de ser filho. Você é de Deus. Você é filho, você é filha. Pastor, mas eu abandonei, eu corri, eu retrocedi. Não importa, você é filho. E tudo que o pai está esperando é que o filho volte para a casa dele, para a presença dele. O pai, Deus não está esperando a gente voltar para ele, para ele dar um sermão na gente, não. Quando nós voltamos para Deus, Deus faz festa, porque Ele fala, o meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido e foi encontrado. A religião que fala, olha, você está voltando agora? Vai comer 1 quilo de sal, para me ver se você está de volta mesmo. A religião faz isso. Já falaram isso para nós, um irmão que já dorme com o Senhor, um dia, lá na nossa cidade, falou isso para mim e para a Alessandra. Não, para falar que é bênção, tem que comer 1 quilo de sal comigo. A religião faz isso, Deus não. Quando você volta, Deus te abraça. Quando você volta, Deus celebra. Está entendendo? Fica feliz com a sua volta. Esse filho foi celebrado, o irmão dele ficou lá, né? Religiosão, nunca saí, não fez festa para mim, está fazendo festa para ele? Ele gastou com meretriz e agora está tendo festa para ele? O religioso é assim, ele fica julgando quem volta. Mas o pai tudo o que espera é que o filho volte para ele. Querido, não faça como Adão. Adão, quando errou, se escondeu de Deus. Você é filho, não se esconda não. Errou, vem para a presença. Errou, vai para a presença, vai orar, vai buscar. Errou, está lá, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra. Não, Deus vai falar comigo, a palavra vai me lavar, vai me limpar, o sangue de Jesus me limpa. Eu sou filho amado de Deus. Esse filho cometeu alguns erros. Esse filho saiu da casa do pai. Esse filho desperdiçou a herança. Esse filho chegou ao fundo do poço. Mas esse filho nunca deixou de ser filho. Esse filho nunca deixou de ser amado do pai. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Eu simplesmente sou amado do pai. Amém? Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida. Eu recebo o seu amor sobre a minha vida. O Senhor é o meu pai e eu sou amado do Pai. Aleluia.